Esse problema provavelmente vai ser difícil. Ok. Continuando aqui. Nessa recriação apresentada na figura 3, o cientista segura uma barra magnetizada, uma bobina ligada ao galvanômetro, cujo ponteiro, ao mover-se, indica a passagem de corrente elétrica no circuito. É aquele princípio da física, né, bem conhecido, que se tu tens variação do campo magnético, tu tens a geração de corrente elétrica. Uhum. E vice-versa. Se tu tem corrente elétrica, tu tem a geração de campo magnético também, ok? Sim. Admita que vai realizar a experiência apresentada na figura 3, utilizando os materiais referidos, que é uma bobina, um galvanômetro, uma barra magnetizada. Explicite relativamente a esta experiência a ação que deve executar para que se observe o movimento do ponteiro do galvanômetro, o fator que influencia a amplitude do movimento do ponteiro do galvanômetro, a interpretação física deste fenômeno. Muito bem. Ok. Então Então, veja, não tem contas, né? Tem só esse sim, sim. processo físico acontecendo. Ok. Portanto, o galvanómetro é o que mede o o magnet, certo? A potência de um magnet, é isso? O galvanômetro é o instrumento que mede isso, exatamente. Exatamente, ok, ok. Ah, ok. Ó, eu acho que essa questão, já que ela pede um texto, né? Uhum. É importante que tu tente desenvolver essas ideias em texto. Claro, não precisa ser um texto longo. Vai respondendo cada uma das questões aqui. E daí, mediante as ideias que virem na tua cabeça, eu faço a correção depois, que tal? Né? Note Ah, que muita coisa aqui vamos dizer assim, ela é. Você não precisa saber física. Você só precisa sim. saber do que o fenômeno se trata, percebe? Ah, Você só precisa saber do que o fenômeno se trata. Que é isso que eu já te expliquei, né? Isso seria o básico, né? Entender que quando tu tens a variação do campo magnético, tu tens a aham, geração de corrente elétrica, percebe? sim. Agora, em cima dessa ideia, tu podes, então, tentar descrever o fenômeno, ok? Uhum, Então, tu sim. podes escrever aí, e quando tu tiveres o texto, tu podes me enviar o texto. Porque assim eu acredito que tu consegue desenvolver Sim, melhor sim. tuas ideias do que falando, né? Até porque falar a gente fala de um jeito, escrever a gente escreve de outro, né? Claro, claro. Ok? Então Ok, tá, veja, mesmo sem precisar saber a física, se tu sabes o que está a acontecer aqui, tu pode tentar descrever a ideia, ok? ok. Deixa-me ler de novo. Então, vamos a. Ok, deixa-me. hum, Então, eu vou escrever e mando-lhe, certo? É isso. Hum, então, ok. Hum, ok, exato. Ok, exato. O fator que influencia a amplitude do movimento. Portanto, isso é, isso é movimentação, interpretação física deste fenómeno. Então,
Sim, marcar. Estar. Ok. Claro, ok. Ok. Então, eu posso mandar a fotografia, mas só me falta aqui Claro que este. pode. Sim, é só porque a minha letra, eu acho que não se percebe nada. Eu acho que é melhor Não pode ditar. digitar, então, a menos que tu tenhas feito um desenho ou escrevendo alguma coisa, Sim, né? sim, sim. Digitar Então, ajuda. eu tinha dito que para a primeira linha, eu respondi não é a linha, por cada linha, digamos. Disse que em termos da ação que se deve executar, escrevi deve aproximar ou afastar-se a barra magnetizada do objeto. Portanto, isto deve galvanómetro, isto deve haver, isto é, deve haver um certo movimento entre a barra magnetizada e, e o galvanómetro. Pronto. Certo? Exato, necessita do movimento. É o movimento que gera o campo, exatamente. A corrente, melhor dizendo, exatamente. Ok, ok, exatamente, ok. Ah, ok, e pronto, e para o segundo fator que influencia a amplitude do movimento do ponteiro do galvanómetro, por isso a amplitude é de certa maneira a diferença no movimento do galvanómetro, portanto, no ponteiro, portanto, a amplitude do movimento do ponteiro depende da rapidez com que a barra magnetizada é movida. Ah, Perfeito, perfeito. Algumas pessoas acham que poderia ser por causa da distância ou algo assim. Só que tem um detalhe importante, né? Rapidez é um pouco genérico. sim, É,
Porque, por causa do seguinte, tem que existir a variação do campo magnético, Uhum, certo? Então, é, a rapidez é uma forma de explicar, beleza. uhum, Então, sim, eu usaria a rapidez como argumento. exato. Rapidez. Quanto mais rapidamente o ímã for aproximado ou afastado, maior vai ser a variação do fluxo. Porque, Exato, há pensa, tu variação tens porque há amplitude. tu tens, por exemplo, um ímã aqui, que seja aqueles ímã clássico de desenho animado, assim. Eles Aham, criam um campo magnético, né? A gente sim. normalmente desenha eles assim. Esse é o campo magnético. Uhum, É uma representação visual do campo, mas na verdade o campo são as linhas tangentes desse negócio, que vão do norte para o sul. Agora, isso parado. Se tu coloca isso parado perto de um galvanômetro, não vai gerar corrente elétrica nenhuma. Mas a partir do momento que você pega esse cara e mexe ele, sim, daí esse movimento em si é o que gera a corrente, ok? pois. Perfeito. Então você Claro. explicou bem. Rapidez é um bom argumento. Muito bem. Agora a Ok. interpretação física. A interpretação física é que deve ser, pronto, que o movimento da barra provoca essa variação do fluxo magnético, é como acabou de explicar, certo? E essa variação, hum, pronto, foi só isso que eu escrevi, mas eu ainda não consigo explicar muito melhor, é que é esse movimento da barra que provoca essa variação do fluxo, que é como acabou de explicar, certo? Não, eu acho que me falta aqui qualquer coisa, mas não consegui explicar melhor. Podemos dar. Assim, quando ele pede a interpretação física desse fenômeno, Sim. muito provavelmente ele está a querer que você fale de qual fórmula se trata, né? Ah, é? De qual lei, sendo mais específico na minha fala. E aqui é a lei de Faraday. Faraday, Ah, ok? A lei de sim. Faraday é a que fala sobre o fluxo, ou melhor dizendo, a variação do fluxo magnético, né? A Uhum. variação do fluxo magnético, ela gera o que a gente chama de força eletromotriz induzida. A Uhum. força eletromotriz, de modo geral, é a força, entre aspas, que empurra os elétrons num circuito. Percebe? Alguma Sim, coisa tem que empurrar eles, né? Porque, por sim. exemplo, quando você tem um morro e você coloca uma bola aqui no morro, a gente sabe que essa bola vai cair. Só que Uhum. existem duas formas de nós explicarmos essa queda do ponto de vista físico de secundário, que é a força, né? Existe uma força gravitacional empurrando ele para baixo e por isso ele Uhum. vai cair. Mas a gente pode pensar da mesma forma sobre energia. Eu falei um pouco sobre isso para você na aula passada. Aqui em Uhum. cima ele tem a energia potencial gravitacional, ou gravítica, como você chama em Portugal. O que Sim. que significa potencial? Potencial significa que pode ocorrer, né? Por exemplo, esse jogador tem potencial de ser um craque, né? Uhum. Potencial é algo que está dentro dele, pode ocorrer. Aqui é a mesma coisa, existe um potencial de que ele caia, né? A gente chama isso de energia potencial gravítica. Muito bem. Agora, por que eu estou falando dessa bola aqui? Porque a mesma coisa ocorre num circuito. Digamos que você tem um circuito bem simples, assim, uma bateria e um resistor. Uhum. A gente tem aqui o circuito dado dessa forma e quando você tem um circuito assim, você tem elétrons, né? Elétrons que naturalmente estão nos fios ou mesmo no resistor, na matéria que existe aqui nesse circuito. Veja, da mesma forma que aqui tu tens uma energia potencial positiva, gravitacional positiva, né? A gente fala ali que tem, sei lá, 100 joule, né? Uhum. E aqui embaixo você poderia ter a zero ou negativa, se eu colocar, por exemplo, o referencial aqui no meio do morro. A Sim. mesma coisa ocorre no circuito, né? Uhum. Aqui tens o positivo e aqui tens o negativo. Qual é a tendência dos objetos na física? Irem para a região de menor energia. Por que a bola não começa a voar? Porque a região de menor energia está no chão, negativo, tá Sim. vendo? Isso. Aqui é a mesma coisa, onde está a região de menor energia, no outro lado do circuito. Então ela vai querer fazer todo esse movimento. Percebe?
Ok, ok. Isso que está acontecendo aqui. Beleza, eu estou explicando isso do ponto de vista de energia, porque é mais Claro. natural. Só que eu Sim. posso pensar também que existe uma força eletromotriz empurrando eles, percebe? Normalmente a gente chama essa força eletromotriz desse epsilon, letra grega, beleza? Uhum. Então é disso que a lei de Faraday nos diz, que a variação de fluxo magnético cria essa força eletromotriz induzida. Ela é induzida porque eu precisei Ok. empurrar esse negócio para gerar essa Sim. força, né? Não foi uma força natural. Não foi uma força que, Ok. no caso aqui, veio por causa dessa bateria. No caso, a gente pode estar falando que teve uma bobina aqui gerando isso ou algo assim, Sim. percebe? E beleza, isso é um ponto importante, né? Isso você já me explicou bem. E existe um outro Ok. ponto que a lei de Faraday traz, na verdade, mais especificamente a lei de Lenz, que tem a ver com o sentido da corrente induzida, né? O sentido da corrente induzida, ela depende do movimento do ímã, Uhum. basicamente. Quando a gente aproxima o ímã, o ponteiro ele desvia num sentido, vai para frente ou vai para trás, né? E quando eu afasto, vai para o sentido oposto, ok? Uhum. Então a lei de Lenz ela tem a ver com isso, que a corrente induzida ela vai ter o sentido tal que ela vai se opor à variação do fluxo magnético que a originou. Então, se o fluxo que a originou está indo para um lado, vamos dizer assim, a corrente está indo para o outro, beleza? Sim. Uma está contrária à outra, ok? Então, esse é o processo do ponto de vista físico. É uma explicação razoável. Gostei da sua explicação, tá? Ok. Foi muito boa. Então como é que eu poria no terceiro Eu ponto? escrevo para ti. Deixa eu deixar claro aqui para escrever para ti, então. Vamos Ok. escrever assim. Eu vou ser bem claro aqui. Ok. A interpretação física, que é o que ele pede, é que ocorre a indução eletromagnética. Quando o ímã se move em relação à bobina, o fluxo magnético através da bobina varia. De Ok. acordo com a lei de Faraday, Sim. Faraday é um nome, né? É um cientista Sim, importante. sim. Essa variação de fluxo magnético através da bobina varia. Já, ou melhor, isso eu já falei, né? Essa Sim. variação de fluxo magnético Através origina uma de origem. força Eletromotriz. eletromotriz Ok. induzida, muito Reduzida. bem, que Ok. provoca a passagem de corrente elétrica no Ok. circuito fechado, formado Circuito pela fechado. bobina e pelo galvanômetro, né? E é claro, o circuito tem que ser fechado para ter corrente elétrica. Tem que ir de um lado para o outro. Galvanômetro. Não meteu que foi detectado, mas foi isso. É. O sentido da corrente induzida depende do sentido do movimento do ímã. Isso é muito importante também. O sentido Ao da corrente. aproximar o ímã, Sim. o ponteiro desvia-se num sentido, ao afastá-lo, desvia-se no oposto. Uhum. Isso é a lei, isso está de acordo, melhor dizendo, com a lei de Lenz, que é aquela que eu estava falando da corrente para um lado e para o outro. Vou escrever assim. Uhum. Mas vou ser bem preciso. Segundo a qual a corrente induzida tem sentido tal que se opõe à variação do fluxo magnético Né? que a originou. Isso aqui é importante, tá? Porque a gente está falando simplesmente de um ímã Aham. subindo e descendo, vamos dizer assim. Só que às vezes esse fluxo pode mudar naturalmente Sim. devido às características. Às vezes não é um ímã, né, que tem um campo magnético fixo. Às vezes é uma coisa ali, uma coisa criada em laboratório que vai aumentando e diminuindo o campo, como por exemplo uma onda senoidal, alguma coisa assim. Daí isso Uhum. também afeta, tá? O campo tem que variar. Não Pois. precisa ser por causa de um ímã se movendo. Pode ser por causa da própria natureza de como eu estou girando o campo ali, ok? Uhum. Então, são características assim. Muito bem. Vamos para a próxima. Ótimo.
Vamos pegar a Deixa-me próxima. só tirar a fotografia. Não, eu Um vou te segundo. mandar depois, tu lembras? Boa, Celular boa, depois. boa. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Vamos ler a 4. No início do século XIX, o Davy Uhum. fez descobertas notáveis no domínio da química e física. Esse cientista usou pela primeira vez, entre outros elementos, o sódio, Na, potássio K e magnésio Mg. Muito bem. 4.1.1. Tem tendência para formar íons monopositivos átomos. Isso aqui tem a ver com química. E tem a ver também com as características desses átomos, né? Uhum. Bem, daí precisa da tabela periódica. A tabela periódica, obviamente, sempre Ok. vai ajudar. Vamos ver a tabela periódica do exame, né? Eu Ela- posso pesquisar sempre aqui também, porque eu Sim, estou no só que tu computador. tens que se basear na tabela periódica do exame, porque é a que vão te Uhum. informar, né? Lá na hora Sim, da sim, prova. claro. Às vezes tu estás a usar uma tabela com mais informações do que o exame te propõe, daí tu Ok. chegas no exame, né? Não vai ter a mesma tabela, percebe? Uhum. Então, é isso. Vamos lá. Ele está a falar aqui deste elemento Que é o e, 11, e este, o 19. Sódio o potássio. 19. Ok. É. Bem, se a gente olhar para esses elementos, né, e ele está a falar aqui nesse problema especificamente sobre. Deixa eu voltar para a página que nós estávamos. Sobre como tem. Qual é a tendência, né? Sim. Tendência aqui. ah, Eu também estava a falar de magnésio, portanto, também o precisamos magnésio desse também, magnésio. é verdade. Tem magnésio. Deixa eu ver onde é que está o magnésio. É que o magnésio já está numa coluna diferente, ou seja, essa tendência já muda para ele, né? Quem está na mesma coluna, vamos dizer assim, tem a mesma tendência. Agora eu não vi magnésio aqui. Onde é que está o magnésio? Está mesmo ao lado, é o 12. É o 12. Ah, tá aqui. É o Ok, 12. muito bem. Mas então espera lá. Verticalmente diz coluna e horizontalmente é o quê? Existe uma diferença disso ou não? Bem, e horizontalmente, né, como você pode perceber, você está aumentando a quantidade Sim. de prótons do objeto, né, do Aham. átomo, né? E Então, elétrons. essa é a tendência, né? Se você vê aqui, é 13, 14, 15, 16, ou seja, esses números são a quantidade de prótons que eles têm, ok? Aham. Sim, Isso. sim. Então, claro, E, prótons vai e, ter a ver ali e de com o peso eletrões? dele. E de E eletrões? eletrões também, né? Na prática também. Para um átomo neutro, mesma E os, coisa. e os, e os neutrões? Eu agora esqueci-me, os neutrões também mudam, Os mas. nêutrons são a mesma quantidade dos prótons, né? Ok, então tudo muda, Tudo literalmente. Ok, muda. Tu exato. tens ali um átomo um pouco mais pesado, né? Vai ali na Exato. sequência do peso do átomo, né? Da massa É, dele, sendo mais preciso. exato. Ok? Então, só que o que que ele está perguntando aqui tem a ver mais especificamente com a tendência para formar íons monopositivos, ou seja, a tendência de perder elétron, ok? Porque Sim, ficar positivo significa perder elétron. sim, Muito bem. Então, a ideia é o seguinte: quanto mais à esquerda ali, tu tem uma tendência maior. Por quê? Porque esses caras da primeira coluna, sim. eles têm carga, vamos dizer assim, por ser um aqui, a gente já decora que os íons dele vão ter carga mais um, ok? Ou seja, Hum, o que significa sim. ter carga mais um? Um íon Ah, é um átomo ok. que perdeu elétron, ou ganhou elétron, que seja, não está mais neutro. Então, Aham, ter carga mais um, né, significa aham. que ele perdeu um elétron. Então, eles têm essa facilidade de perder um elétron, ok? Ok. Aí, E então estar na coluna 2 quer dizer que é mais 2 e por aí diante? exatamente. Né, a Ah, tendência é? ali é de fazer um mais dois daí. Ok, 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 A ideia é ótimo, essa. ok. Fácil, né? Sim, sim, eu por acaso não me lembrava mesmo de que era assim, mas pronto. Ok, então o que nós temos de saber aqui é, estou a ler aqui as alíneas,
Na e magnésio pertencendo ambos os elementos ao mesmo grupo da tabela periódica. Não, tem tendência para formar íons positivos, os átomos de Na e Mg. Por isso, um destes tem de. Não, deve ser o Na e o potássio, porque os dois têm, que é o Na e o Q, pertencendo ambos os elementos. Pronto, agora está aqui a diferença do grupo e do período. Eu estava a tentar perguntar isso há bocado, qual é a diferença do grupo e do período. O período é o vertical ou é o horizontal? Sim, ele está a pedido do grupo e do período, né? Muito bem. Exato. Exato, o período é uma coisa, o grupo é outra, né? O grupo é o vertical, o período seria. O Ok, período, então a sendo mais resposta seria. preciso, eu não poderia dizer exatamente que é a horizontal. O período é outra coisa, tá? Quando a gente precisar falar do período, a gente fala que daí já entra em outro contexto, beleza? Ok, Mas por hora vamos lembrar que a gente está falando do mesmo grupo, grupo um, ok? ok, ok. Agora, Período agora é o seguinte, qual que seria a resposta então, já que nós estamos é o a C. concluir isso? Resposta C, exatamente. Pertence ao mesmo grupo, o grupo um. Agora vamos ver Mas, a outra mas, questão. Diga. mas só uma pergunta: eles não iriam formar íons monopositivos com os mesmos elementos, por isso Na não cria íons monopositivos com o magnésio, cria com outros elementos mais fáceis de criar, certo? Não é um com o outro. Exatamente. 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 Ok, ok. É, você vai juntar esses caras que ficam positivos, normalmente com caras que ficam negativos, né? É essa a questão, exato. Ok, ok, boa. Isso. Exatamente. Bem, agora, tu estavas a falar do período, né? De fato, a Uhum. gente pode dizer, assim, grosso modo, que um período Ah, é horizontal, ok? exato. Só que o que que significa ele ser horizontal, né? O que que tem de comum na horizontal? Ele tem a mesma quantidade de camadas, de modo geral, ok? Sim, Por exemplo, sim, esses átomos que estão aqui, sim. eles estão aqui, deixa eu apontar aqui nessa linha, eles estão na terceira camada, certo? Sim. Ou seja, no terceiro período. Ou melhor, eles estão no terceiro período. Então, por consequência, eles têm três camadas. Uhum. O que seriam as três camadas? São as três regiões onde tem elétrons. Assim, de modo geral, a gente tem Sim, um núcleo, né? Pensando de uma forma clássica aqui. Tu tens o sim, núcleo, tu vai ter daí uma camada, duas camadas, três camadas. Na primeira camada, tu consegue colocar dois elétrons. sim. É Na, os spins, é os spins, é, certo? tem a ver com spin, mas nesse primeiro momento Sim, ainda não entra a ideia de spin, é só para colocar mesmo. Aqui cabe dois, aqui cabe oito, né? E assim yeah, sucessivamente, que vai caber oito e tal. yeah, Então, veja, quanto menos prótons, como você me perguntou, né? sim, Menos elétrons vai ter também. on, Então, ao exato. passo que você está aumentando aqui os prótons, você está aumentando a quantidade de elétrons, né? Então, cada camada, cada período abaixo, tu vai ter átomos maiores, certo? Exato, Isso. claramente, exatamente. Então, por isso que esses últimos caras aqui são altamente pesados, né? São os Yeah. nossos queridos E lá, grandes também. radioativos, urânio, essas coisas malucas aí, Yeah. né? Exatamente. Então, legal, entendemos. Maravilha. Sim, Agora, diga. pronto, para responder à pergunta, basicamente, a ordem é também a ordem basicamente que está aí. Começa-se com os NAs, com os mais pequenos, depois o potássio e depois o magnésio maior. Pronto. Sim. Mas agora tenho de apresentar um texto bem estruturado, Não, exato. não, nascer. Tá, tu estás a falar do átomo, da resposta da Quatro ponto um dois. 4.1.2, né? Exato. Sim. Daí sim, tu terias que dizer isso, né? Que o sódio e Ah, o magnésio pertencem ao mesmo período. Mas tu entendesse a ideia, tenho certeza que tu escreverias um texto bom, né? sim, é só apresenta, como apresentem maiores eletrões e também maior carga nuclear, também apresenta um maior raio atómico, É. basicamente, de Só maneira que tem um sucinta é detalhe isso. aqui. Tem um detalhe aqui, né? De fato, a gente sabe que o potássio vai ter o maior raio, certo? Porque ele tem uma camada a Exato. mais. Exato. Mas qual desses dois aqui
vai ter o maior raio? Vai ser o, mag- o magnésio dos dois. Eu acho que o magnésio vai ter o maior raio porque ele supostamente tem mais elétrons, né? Daí ele vai ter Exato. maior raio, certo? Só que não. Não é por causa do seguinte: esse cara aqui, o magnésio, vamos pensar assim, ele tem prótons a mais também, certo? Sim, exato. Então, é, ou seja, o magnésio, ele tem 12 prótons, né, como está escrito aqui, enquanto o sódio Sim. tem 11. O fato dele ter 12 prótons, né, faz ele ter uma carga nuclear, né, ou seja, um núcleo maior. É, Então, ok, ele atrai mais intensamente os ok. elétrons da última camada, percebe? É como se a Uhum. gente tivesse um Sol maior, ele não atrairia mais os Yeah. planetas? A ideia é Sim, essa, sim, sim. percebe? Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. Por isso, ele vai atrair mais, então o raio dele é menor do que o do sódio. Mas então quer dizer que o sódio é o maior desse grupo? Não, é isso. Vamos pensar assim, né? O sódio, não, o potássio é o maior, né? O potássio é o Não, maior. mas eu estou a falar no, Desses no dois grupo aqui, sim. 3. Desses dois aqui, sim. Exato. Esse tem o maior raio, depois esse, assim vai, né? Exatamente. Não, mas então nessa tabela, nessa linha vertical, horizontal, o sódio, o primeiro que está no primeiro período é sempre o maior desse grupo. É isso? Exato. Exatamente. É? Ok, só para saber. Ok, já entendi, já entendi. Entendeu? Ok, Esse é o argumento que tu teria que dar, né, ok, para poder fazer isso que a gente falou, ok? ok, ok, boa, boa. Isso. Então, que legal. Vamos ver qual é a outra questão. Vamos ver. Portanto, só para reforçar, então os dos elementos raros são os mais estáveis também, porque também são os que estão mais próximos, é isso? Exato. Ok, ok. Eu Maravilha, lembrava Thais, a dessa pega bem. cena dos elementos raros também. Pronto. É, tem tudo isso, tem vários nomes, né? Eu, sendo bem sincero, às vezes até esqueço, né, de tantos Aham, detalhes que tem na é, física, na uhum, química. A é, química é um pouco diferente da física, né? Tem muitas regras que não são seguidas, né? Na é física verdade. não, que é lei, não muda. Agora na química tem a lei, mas tem vários casos especiais assim que você tem que Sim, sim. desconsiderar a lei, não é mesmo? Então, muito bem. Vamos lá, vamos continuando. Ah, esta questão, bem, penses um pouco Então, nela e tenta me dar uma resposta, ok? ok. Então, hum, então o Sir demonstrou que dois blocos de gelo fundem quando friccionados um com o outro, deve ter aqui uma certa energia. Sendo a temperatura vizinha igual a dos blocos de gelo, ok, considera um intervalo de tempo logo após o início da fricção em que não ocorreu perda de massa dos blocos de gelo, ok. Nesse intervalo de energia. Um, eu fiquei sem internet durante um segundo, já me consegue ouvir? Consigo. Ok, eu fiquei sem internet durante um segundo. Ok. Então, eu diria que é a D, porque epá, é intuição, porque assim, obviamente que em termos de grosso modo, como tinha dito há bocado, houve calor, mas a transferência de energia se calhar foi sob a forma de trabalho originalmente, em que, pronto, porque é fricção. O que aconteceu foi que houve fricção, não houve transferência de calor, portanto, houve só o trabalho. E a energia interna dos blocos fez-me questionar aqui, estou ainda um bocado na dúvida, porque a energia, digamos,
vai ocorrer primeiro na superfície. Só que não sei, se calhar, hum, ah, O fato de opa, ocorrer na superfície ou internamente, isso não altera muito, né? A gente pensa que o bloco é uma coisa só, assim, de certa forma, né? exato, exato. Pois é essa a ideia. Claro, pronto, portanto é isso, é D. Sim, tu achas que é D, então. Ou seja, nesse intervalo de tempo ocorreu uma transferência de energia sob a forma de trabalho, né? Então teve um movimento ali que gerou, né, essa mudança, né? Vamos dizer assim. E a energia interna dos blocos aumentou. A energia interna, ela está diretamente associada com a temperatura, né? Uhum, Uma exato. depende da outra, né? Então da mesma forma que agora há pouco eu estava dizendo para você que um fenômeno de dinâmica pode ser explicado por força ou por energia, né? Força e energia Uhum, são duas formas de explicar as mesmas coisas. Aqui também, quando a gente está falando de termodinâmica, existe o ponto de vista microscópico e macroscópico, né? Que yeah. está relacionado com energia e força também. Por quê? Porque você pode dizer que um fenômeno termodinâmico, a variação da energia interna ocorreu ou a temperatura. A variação da energia interna é algo que tu não consegues medir num laboratório. Não existe uma máquina que mede variação de energia interna, percebe? Sim. Mas esse conceito serve para resolver os problemas físicos. Agora, o que tu Sim. consegue medir num laboratório é a temperatura. Ok. Então, por isso que a gente fala que isso aqui é micro, isso aqui é macro, ok? Uhum. Coisas macro você consegue medir. Outras grandezas que você consegue medir, pressão, volume, tudo que está associado ali com gases, né? Uhum. Enquanto outras aqui que você não consegue medir, trabalho, calor. Tu não tem uma máquina que mede a quantidade de calor que um dispositivo joga, que uma chama de um fogão joga numa panela. Mas você consegue medir a temperatura, você consegue medir a pressão da panela de pressão, e assim Sim. vai, percebe? Então, são grandezas diferentes para explicar o mesmo fenômeno. Uhum. Então, aqui, por exemplo, essa questão era sobre um problema de. é, Tentando explicar pelo ponto de vista microscópico, ok? Mas na prática é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno. Uhum. Agora, essa 5 aqui, ela tem umas continhas, ela tem umas continhas. Vamos lá. Vamos lá fazer as continhas. Sempre baseado nas fórmulas que o exame nacional nos dá, né? Então, vamos com bastante calma. Deixa eu colocar isso aqui. E eu vou trazer para você as fórmulas que nós temos que utilizar aqui, que foram dadas lá no enunciado. Na verdade, pelo que me consta, eu acho que é duas só duas. Nós vamos Uhum. pesquisar nesse probleminha. Deixa eu pegar aqui. Então, de novo, estamos a falar de um probleminha de energia. Ok. Então, Eu vou e meter aqui as fórmulas. como tu podes ver aqui, está ocorrendo uma variação de temperatura, né? Tu tinhas ali determinar aqui, beleza, está falando aqui sobre uma experiência. Adicionou Uhum. 50 gramas de gelo, que estava ali em fundente, ou seja, perto da temperatura de fusão, 0 grau, né? Que é onde o gelo derrete ou congela, e água a Aham. 20 graus. Ou seja, tu colocasse gelo a 0 graus numa água a 20 graus. A água vai esfriar e o gelo vai esquentar, certo? Aham. Exatamente. Isso. Após a fusão total do gelo, ou seja, ele deixou de ser gelo, virou água, né? Sim. É atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da mistura foi 0 grau. Olha só, que interessante que está a ocorrer aqui. Muito Mas, bem. mas então o gelo não estava a 0 graus Pois é, inicialmente. agora tu percebesse uma coisa interessante, né? O gelo não estava a 0 grau. Também estava a pensar isso agora. Sim. Mas ele não falou, né? Ele falou fundente. Tem um pouco de sotaque de Portugal aqui. A gente não usa Sim, essa sim. palavra no Brasil, sabe? Ok. Agora, eu tô a pensar qual que era a temperatura aqui, mas talvez não seja necessário a gente saber. Ok. É, mas vamos aos poucos. Né, considere desprezíveis as transferências de energia do sistema gelo-água para o recipiente, ou seja, não vai ter perdas. Vai, Uhum. a, a troca vai ocorrer só entre a água e o gelo,
ok? Uhum. Determine Ok, a variação entálpica mássica de fusão do gelo. Muito bem. ok, O que está a ocorrer aqui é a gente tem uma quantidade de massa de gelo, uma massa de água, a temperatura inicial a gente sabe que esse sistema é 20 e a temperatura final foi zero, certo? certo. Então, foi isso que aconteceu aqui. Bem, o que nós não estamos muito interessados nesse primeiro momento em saber a variação de temperatura do gelo, sabe por quê? Porque não teve. Ele de fato está a 0 grau. Só que o que, que acontece quando está a 0 grau? Tu precisas de uma energia apenas para mudar o teu estado físico de sólido para líquido, percebe? Ok, Então tu pode certo. injetar energia nele, que é o que a água quente está fazendo. A água quente Sim, está injetando calor no gelo sim. e não mudar a temperatura do gelo. Todo o calor que a água está injetando é exclusivamente para transformar ele de gelo sólido para água líquida. Percebeu? Ok, ok, Percebe a exato. ideia? Faz sentido. Isso a gente, claro, não vê porque o fenômeno é muito rápido, né? No Sim, nosso mundo real, mas acontece. sim. Uma parte da Pois, energia é só para transformar ele de sólido para líquido, percebe? exato. Tanto é que tu deves lembrar alguma coisa assim do ensino médio, né? Tu tinhas um gráfico que ele chega, ele cresce, aqui a temperatura vai crescendo, aí ele fica reto, porque aqui é calor, né? Energia sendo injetada no gelo, ou qualquer outra coisa que seja, e aqui é a temperatura. Daí a temperatura ela fica constante por um tempo, enquanto tu injeta calor, até que ele começa a crescer de novo. O que que é isso? Aquele já é Exato, líquido. Aquele era exato, sólido, aquele está indo de sólido para líquido, aquele é líquido. Aí tu vai exato. injetando calor, até que ele fica constante de novo. O que está acontecendo aqui? De líquido para gasoso. Yeah. Ou seja, toda essa energia aqui é só para transformar ele de líquido para gasoso, percebe? E depois, Uhum. claro, ele continua sendo gasoso para sempre. Muito bem. Tendo em vista isso, né? Toda a energia que foi para isso. Portanto, nós temos então que o que interessa para nós no primeiro momento ali é saber sobre a variação da temperatura da água. E para isso, nós temos uma fórmula. Deixa eu pegar Ok. aqui, que é essa aqui, ó. No Brasil a gente chama de quimacete, mas vocês não usam o Q aqui, mas é essa aqui, MC delta T. Uhum. Massa, capacidade térmica da água, calor específico da água, melhor dizendo, variação de temperatura. Uhum. E ele falou de entalpia. Qual que é a da entalpia? Vamos ver se ele trouxe aqui para nós. Ué, não está aqui a da entalpia? Estranho. Mas tudo bem, eu escrevo. A da entalpia é Uhum. assim: calor de fusão é igual a massa do gelo vezes o delta H. O que ele quer é esse delta H, ok? Ok. Então, massa do Delta. gelo está no enunciado, delta H é o que ele quer, e esse cara aqui é o mesmo daqui. Esses caras são iguais. São O E e iguais. o Ok. Q são iguais. Só que a massa da água tu tem, o calor específico da água tu tem, a variação da água tu tem também, né? Foi de 20 graus para zero, né? Foi isso que aconteceu, Mas, certo? mas então o delta do H é o quê? É a É o que o variação problema da pede. É a entalpia. entalpia do gelo. Exatamente. Ok. Agora, olha só, Sebastião. Eu preciso ir muito à casa de banho, senão vai acontecer um probleminha Sem, aqui. sem Eu problema. quero que tu leias e tente jogar os valores nessa equação primeiro, Ok. entendendo que esses dois aqui são iguais, e entendendo que a massa do gelo tu tens, né? Tu tens esse, tu tens esse, tu tens esse, tu tens esse. Ou seja, só virou um problema de matemática básica agora, jogar os valores e chegar na resposta, ok? Ok. Tenta procurar, tentar conseguir, se não conseguires, não tem problema nenhum. Eu vou fazer para, daí eu vou à casa de banho e já volto. Só que tem Tá um bem. detalhe, né? O C ele não falou. O C é uma constante que está lá na prova também. Eu já vou colocar aqui para ti. 4,18 vezes 10 na 3. Ok? Esse é o valor do C. Ok? Ok. Então tá bom, já Ok. volto.
Muito bem. Será que conseguisse algo? Então, eu tenho aqui alguma dúvida, mas é basicamente eu consegui que eu comecei a fazer isto, o E é como é que diz? Energia mecânica do. Não, não. Eu já falei, o E aqui é energia, não tem nada de mecânica porque não tem Ah, ok, ok, movimento. A gente ok. está falando de transferência de calor, etc., essas coisas. Agora, Ok, eu é simplesmente fazer esse cálculo aqui. Chegasse a sim, fazer, sim, eu então meti 0,050 vezes 4, 4,18 uh, com exponencial de 10 de 3, pronto, exponencial de 3 é isso que se diz? Não, 10 pronto, elevado a 3. exato, 10 elevado a 3 vezes 20. Eu aqui no meu telemóvel não estou, porque a minha calculadora não está aqui, é difícil fazer, é logaritmo, certo? É Ah, ou seja, logaritmo? Por que logaritmo? pronto, estou a confundir, se calhar, é porque é o 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Ok, pronto, exato, vezes Pode 1000, usar exatamente. isso, fica mais fácil para ti. Pois é, fica mais fácil aqui. E vezes 20 depois, certo? Vezes 20. Exatamente. Ou melhor, 20. Por que 20? A massa de água é quanto? É massa. Não, isso é zero. A massa de água é 0,050. Agora, o que eu estou a Ah, perguntar. tu tá falando delta T? Sim, é 20. Exato. É Exatamente. 20. Sim. Ok, pronto. Dá. A massa da água tem que se escrever em quilograma, né? Exato, exatamente. Foi Que por é isso que eu meti 0,2, né? 0,050. Exatamente. Ah, a massa é 0,050, perfeito. Tu tá certo, exatamente. É. Pronto, e é isso. Falta menos de um minuto. Deve ter de ir, certo? Depois faço isto. Tu estás a fazer certinho. Agora a única coisa que vai precisar é, como eu já expliquei, igualar esses dois caras. Depois, Aham. basicamente, tu vai pegar a resposta dessa conta que tu acabasse de me falar e dividir pela massa do gelo. Pronto, Exatamente, exatamente. pronto. Ok. Estás bem, estás muito bem, legal. Viu? Por isso que eu digo, se tu fizeres as coisas aí sozinho e me trazer dúvidas,